E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tia Ana aqui mais uma vez para a gente falar da Palavra de Deus, aprender cada vez mais. Vamos começar bem nossa aulinha? Então, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por estarmos na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre uma história super legal. É um personagem bíblico muito conhecido, que é Sansão. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em Sansão. Então, vou relembrar aí para vocês. Hoje, na história de Sansão, a gente tem 3 palavras super importantes, que é desobediência, arrependimento e perdão. Segura essa informação aí. Antes de tudo, se vocês quiserem acompanhar a história, a gente vai, início, Antigo Testamento, olha só como é que é bem no iniciozinho da Bíblia. Aliás, tá todo mundo com a Bíblia aí? Tô com a minha aqui, hein? É Bíblia, lição e a aula aqui online, pra gente focar, fechar tudo e fixar bem a história, né? Bom, se vocês quiserem acompanhar, a gente vai abrir lá em Juízes, capítulos de 13 a 16. Aí vocês vão conseguir ver, ler a história todinha de Sansão e entender tudo, do começo ao fim, desde quando ele foi concebido lá, que o anjo apareceu para a mãe dele, até a morte dele, né? Bom, então vou contar para vocês aqui de uma forma bem tranquila e depois vocês leem o texto para vocês fixarem bem a história, certo? Bom, então já falei para vocês das 3 palavras principais, que a história de Sansão traz umas coisas que acontecem com a gente, sabe, também, de certa forma. E a gente vai ver isso aí. Bom, o que acontece? Sansão, ele nasceu, né, da mãe dele, que não podia ter filhos, mas Deus permitiu que ela tivesse e o anjo avisou para ela que ela ia ter filhos, que ela ia ter filho, né, Sansão. E aí Sansão tinha umas regras que Deus tinha colocado, né, para serem seguidas, que eram: Sansão não podia cortar o cabelo e Sansão também não podia beber vinho, né? Ele era muito forte, ele era musculoso, sabe como é que é? Só que ele não malhava, não ia para academia, ele não tomava whey protein, nada disso. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó que bonitinho. Sansão era forte. E cabeludo, tinha um cabelão, ó. Igual a mim, ó, assim, ó, tinha um cabelão. Sansão. Então, e ele era super forte e ele não podia cortar o cabelo e ele não podia beber. Mas isso ele não comentava, isso era um segredo. Pois é. E Sansão, Deus queria que ele protegesse os judeus, né, dos inimigos, que na época eram os filisteus. Pois é, então Sansão, ele era tipo segurança, né? Ele era forte, ele era, né? Ele era destemido. Pois é, não tinha medo. Pois é. Só que assim, o que aconteceu? Sansão bebeu vinho um pouco além do normal, né? Não poderia. E aí ficou bêbado. E acabou revelando esse segredo, que a força dele, né? Não a força em si, mas assim, o segredo ali estava nos cabelos, né? Que ele não poderia cortar os cabelos. E ele revelou logo para uma espiã, né, do povo filisteu, que era a Dalila. Com certeza vocês também já ouviram falar que ele se apaixonou pela Dalila. Então ela conseguiu, né, tirar ali dele qual era o segredo. Sansão, de onde vem essa sua força? Como é que pode? Você é muito fortão, além do normal, é muito estranho. Pois é, aí Sansão acabou que ficou, né? Aí contou. E aí os filisteus foram lá e prenderam Sansão, cortaram o cabelo dele e aí ele perdeu a força mesmo. O que aconteceu aí? Deus, primeira coisa, né? Vamos por partes. 3 pontos, como diria Reverendo Cid. A desobediência. Sansão desobedeceu a Deus. Por quê? Não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo e era segredo, não podia contar. Então já desobedeceu. E aí já começou o problema, né? Quando ele desobedeceu, ele se deu conta que ele fez besteira, que ele não deveria ter feito aquilo, e aí ele se arrependeu.
Segunda palavrinha, segundo ponto. E aí ele pediu perdão para Deus, porque ele se arrependeu de coração, que o arrependimento verdadeiro é o de coração. Então a gente não pode dizer, me arrependi, me arrependi. Não é. Eu me arrependi mesmo, olha, se eu pudesse, eu não teria feito isso. Pois é. E ele pediu perdão para Deus, terceira palavrinha. E Deus perdoou, porque Deus nos perdoa, Deus é misericordioso. O que a gente leva isso para a nossa vida? Quando a gente desobedece, pai, mãe, tio, avó, todo mundo aí que cuida da gente. Quando a gente desobedece, não é chato? Poxa, a pessoa está, querendo que a gente faça as coisas legais, está querendo que a gente seja uma pessoa melhor, a gente tem que seguir regras também, como Sansão. Então a gente tem que obedecer, né? Pois é, então às vezes a gente faz igual Sansão, a gente desobedece nossos pais, nossos avós, nossos tios. E aí a gente tem que se arrepender de coração, de verdade, botar a mão na consciência e falar assim, poxa, eu não deveria ter feito isso. Quando a minha avó falou para eu fazer isso, eu tinha que ter feito o que ela me falou. Quando meu pai falou para eu fazer isso, eu tinha que ter feito o que ele me falou. Pois é, isso é arrepender de coração. Que com certeza a pessoa vai te perdoar. Tenho certeza. O perdão é uma coisa muito boa. A gente tem que aprender a pedir perdão, reconhecer os erros e também aprender a perdoar. Porque se a gente quer ser perdoado, a gente também tem que perdoar, certo? Então a gente pede perdão a Deus, não é? Eu mesmo na oração aqui com a gente quando começou, que a gente pede perdão pelos nossos pecados para Deus. Pois é, a gente pede perdão a Deus e Ele perdoa a gente. E aí as pessoas às vezes fazem coisas com a gente, pedem perdão e a gente fica, não vou perdoar não, não quero mais saber, não quero mais falar. A gente tem que, é difícil, tá? Eu não sou 100%, mas a gente sempre tem que tentar melhorar, não é verdade? Pois é. Então, gente, volta para Sansão. Sansão se arrependeu, pediu perdão a Deus e ele pediu uma última vez para Deus ajudá-lo e dar forças, e ele destruiu lá o local que estavam todos os príncipes filisteus, aquele pessoal todo que eram os inimigos. Ele morreu junto com o pessoal todo. Depois vocês olham lá a historinha para vocês pegarem tudo do início ao fim, tá bom? Então assim, Sansão desobedeceu a Deus, mas se arrependeu de verdade, pediu perdão e Deus perdoou. Então assim, gente, para resumir, Deus é muito bom, não é verdade? Então vamos fazer igual Sansão, vamos corrigir, vamos fazer as coisas, né? A gente fez errado, vamos tentar sempre melhorar. Mas se a gente errar, a gente pede perdão, né? E vamos tentar sempre obedecer, né? Pra gente não ter que se arrepender e pedir perdão. É mais fácil a gente fazer as coisas, né, certinhas. Vamos tentar? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi super legal falar sobre Sansão com vocês. A história dele é muito legal. São poucos capítulos no Antigo Testamento, vocês encontram lá, bem rapidinho de estudar. Estudem com o pessoal aí de casa e curtam o vídeo, curtam a página da igreja e vamos continuar em oração, continuar aqui se encontrando online, não é verdade? Então tá, gente, um beijo e que Deus abençoe todos nós.